sou professora Marcelene Lucila Macedo de Oliveira. Vamos à nossa aula de artes. A aula é para a turma do 8º ano e 4ª etapa. Nós iremos estudar a representação da paisagem natural, como os artistas representavam a natureza em suas telas. A natureza tem sido fonte de inspiração para os artistas ao longo do tempo em muitas culturas. Na antiguidade, folhas e flores foram usadas como motivos decorativos nos frisos que enfeitavam as paredes dos palácios, nos objetos cerâmicos e em estampas de tecidos. As paisagens eram usadas em pinturas murais e em mosaicos que enfeitavam as residências das famílias abastadas. Na Europa, durante séculos, os artistas se preocuparam em representar cenas religiosas, históricas e mitológicas, que muitas vezes eram ambientadas em cenários naturais. O interesse pela paisagem como tema central na arte, entretanto, só surgiu com o espírito romântico do começo do século XIX. O pintor inglês John Constable, que viveu nessa época, é considerado um dos pioneiros na utilização do tema da paisagem na arte. Sua pintura tornou-se símbolo da natureza idealizada, vista como um lugar perfeito. Com o impressionismo, movimento artístico, surgiu no final do século XIX, a natureza passou a ser tema principal do trabalho dos artistas. Alguns artistas se interessaram a tal ponto pela representação da natureza que colocam sua produção a serviço da pesquisa científica. Eles são ilustradores que atuam ao lado de cientistas e botânicos, utilizando o desenho e a pintura para registrar e pesquisar a forma e a função de plantas ainda desconhecidas. Veremos a seguir a obra A Carroça de Feno, de John Constable, feita em 1821, uma técnica óleo sobre tela, mede 128,5 cm por 182 cm. Se encontra hoje na Galeria Nacional de Londres, no Reino Unido. Observem a perfeição da obra. Realmente é um lugar que gostaríamos de estar, um lugar perfeito. Na tela que acabamos de ver, o pintor inglês John Constable representou uma natureza perfeita e aconchegante. Esse artista não queria fazer nenhuma revolução com seus quadros, mas se interessava por retratar o que os seus olhos viam numa cena harmoniosa, numa paisagem natural. Escolhia cenas e enquadramentos bem compostos, onde pudesse representar os aspectos da natureza, o céu, as árvores, os animais. Em seus quadros, apresentam frequentemente o ser humano em uma vida simples, integrada à natureza. Outra tela que veremos a seguir, o naufrágio de A Esperança, uma embarcação que naufragou no mar gelado. Essa obra é de Gaspar David Friedrich. Em 1824 ela foi produzida. É uma técnica óleo sobre tela, mede 98 cm por 128 e se encontra no museu na Alemanha. Os pintores românticos, como o alemão Caspar David Friedrich, produziram muitas telas nas quais a paisagem é representada em cenas grandiosas ou dramáticas. Frequentemente, esses artistas expressavam em suas obras um estado de espírito atormentado, revelando emoções como o medo diante das ameaças da vida. Em sua opinião, que emoções o artista quis provocar com a pintura reproduzida que acabamos de ver? Persigo um sonho, quero o impossível. Os outros pintores que pintem pontes, casas, barcos, pintam a ponte, a casa e o barco e acabou. Eu gostaria de pintar a atmosfera em que a ponte, a casa e o barco estão mergulhados, a beleza do ambiente em que estão, e isso não é mais do que o impossível. Claudette Monet. Em 1890, o pintor francês Claudette Monet comprou uma casa em Giverny,
no interior da França, onde construiu um lago com uma ponte japonesa. Passou a cuidar do jardim, cultivando plantas de espécies variadas. Nessa obra, ele pintou as ninféias, plantas aquáticas que existiam em sua propriedade. Entre 1916 e 1919, Monet realizou uma série de pinturas com esse tema. Nessas obras, a linha do horizonte não pôde ser vista pelo espectador, e as manchas de cores e as pinceladas são mais presentes que a própria paisagem. Vamos ver mais algumas obras que retratam a paisagem. Essa obra é Dois Lírios sobre Cor-de-Rosa, de Geórgia. Se encontra no Museu de Arte da Filadélfia, nos Estados Unidos. Esta outra obra é de Alberto da Veiga, Floresta ao Amanhecer, é da coleção particular de Sérgio Fadel, está no Rio de Janeiro. Bom, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!